Pastor, a gente já conversou bastante aqui, a gente teve que dividir essa entrevista em duas partes, né? Vamos para a segunda parte aqui agora. Eu queria saber do senhor como é que foi a transição do senhor para Brasília. O senhor tinha parente aqui, ou foi ministerial, ou foi por trabalho? Uma coisa muito de Deus, né? Eu nunca imaginei na minha vida que viria morar em Brasília. Uhum. Eu tinha convites para ir morar no Goiás. Uhum. Eu fiz uma base de amizades muito grande no Goiás através da minha primeira vinda. Quem me trouxe para cá foi um cantor muito conhecido no Nordeste chamado Chagas Sobrinho. Um cara muito conhecido e tal. Ele que me trouxe. Uma história muito bonita também, que em outra ocasião eu compartilho com vocês. E conheci algumas pessoas no Goiás e por incrível que pareça, eu tenho um jeito meio sisudo. Os caras dizem, mas não, eu sou um cara muito comunicativo. Como que eu posso dizer que sou comunicativo? Eu sou comunicativo se alguém abrir a porta da comunicação para mim. Entendi. Caso contrário, eu vou ficar na minha e ele vai ficar na dele. Mas se o cara abrir a porta da comunicação, eu vou entrar e eu sou muito bom para me comunicar. Modéstia parte falando, né? Uhum. Eu me comunico bem, eu gosto de me relacionar. E eu construí uma base de amizades muito boa no Goiás, através de um pastor lá chamado Pastor Reginaldo, e um cara que me ajudou muito no Goiás, chamado Narciso da Harpa. É um arpista muito conhecido aqui em Brasília. E eu fui para o Goiás, só que eu nunca pensava que moraria nem em Goiás, nem muito menos em Brasília. Mas eu já tinha vindo em Brasília, vim a primeira vez aqui em Chagas falando, que é uma cidade muito boa. Eu me lembro passando ali em Taguatinga, pela Via Épia, né? PTG e Épia, ele falando, aqui é Ceilândia, aqui é Samambaia, aqui tem muitas igrejas, aqui vai enchendo você, né? Igreja e tal, mas eu nunca imaginei. Aí, São Paulo, né? Falei, tudo indicava que eu iria para São Paulo, porque eu conheci uma família muito querida em São Paulo, e eles me acolheram muito e abriram muitas portas para mim pregar lá, enfim. Então, existia uma probabilidade de eu ir para São Paulo. Quando eu venho para o Goiás, eu conheço o Narciso, esse da harpa. Narciso vai me buscar numa cidade chamada... me fugiu agora o nome da cidade, uma cidade que era até o pastor Reginaldo, que era pastor lá na época, que ainda hoje são meus amigos. E Narciso, vamos lá para minha casa. Narciso tinha me visto uma vez, me levou para dentro da casa dele, me tratou muito bem. Hoje são amigos, até esse final de semana passada ele estava na minha casa aqui. Ele falou, fica aqui, as agendas que eu for atender, eu levo você, se der para você pregar, eu vou encaixando você. Era assim que funcionava. Essa questão, se vai ter oferta, se não vai ter, era pregar. Era pregar. O foco era esse. O foco era esse. A oferta viria como uma consequência. Hoje o cara, antes de ir, ele já trata primeiro sobre a oferta, né? Sim, é desse jeito. Infelizmente. E vamos, eu queria era pregar. E Narciso foi me levando, e eu pregando aqui, pregando ali e tal, e abrindo portas e criando relacionamentos e amigos e tal. Viemos para Brasília. Ele falou, vou te levar para Brasília. Viemos para Brasília, daqui eu iria para uma cidade chamada, no interior de São Paulo, que o pastor Milton Mar, que era de Jataí, tinha feito uma agenda para mim lá. Eu esqueci o nome da cidade agora, no interior de São Paulo, um congresso. Eles me ligam dizendo que o congresso foi cancelado. E Narciso diz, Adriano, eu estou com um problema. Eu vou ter que ir para Caldas Novas, daqui de Brasília, para tocar no encontro de casais. Você não pode ir comigo, porque se é encontro de casais, você não tem como entrar. Você vai ter que ficar em Brasília. Eu falei, não, eu vou para Jataí. Ele falou, não, cara, fica aqui, eu tenho um lugar para você ficar. Entra em contato com o pessoal de Taguatinga, irmã Eide, irmão Paulo, que hoje meus filhos chamam eles de avós. Foi eles que me acolheram aqui em Brasília, né? Pessoas muito queridas, tem o Marquinho, o André, Tiago, hoje são meninos de Deus, um é delegado da Polícia Federal, outro estão muito bem encaminhados, mas meninos que eu vi eles assim, dando os primeiros passos na vida espiritual. Eu falei, Narciso, eu não conheço, não fica tranquilo. Ligou para ela, falou, não, Narciso, pode trazer que eu recebo ele aqui. Chegamos lá, me acolheu muito bem lá em Taguatinga, uma casa muito grande, me senti muito bem acolhido, mas assim, meio acuado, você, né, como diz na minha terra, igual cachorro que cai de mudança, meio perdido ali e tal. Aí eles me receberam muito bem, aí Narciso falou, ô irmã Eide, tem culto hoje na igreja de vocês? Eles eram de uma igreja chamada Igreja do Deus Vivo, lá de Taguatinga, que tinha era de uma pastora chamada Maria de Lima, muito conhecida aqui em Brasília. Fazia um trabalho muito bonito aqui de creche, ela criou essas creches aqui, que era referencial. Ligou para ela, falou, não, pode trazer que eu coloco ele para pregar, numa terça-feira. O culto era no setor hoteleiro sul, lá no plano piloto, ali perto, de frente ao Pátio Brasil. Sim. Tinha uns hotéis ali que era até do Niged, de um libanês. Culto, alta cúpula, né, da sociedade frequentava esse culto lá, deputados, ministros.
E eu cheguei lá para pregar com o Narciso. O Narciso, prego, terminou de pregar, te deixo com eles e vou embora. Só volto aqui segunda-feira. Falei, beleza. Preguei nesse culto. Quando eu preguei nesse culto, eu me lembro sobre o que eu preguei. Mateus 3:9. Deus pode. Eu li a Bíblia, Deus pode, e fui mostrando na Bíblia inteira o que é que Deus pode. Isso foi causando um... Sim. Eles foram ficando... E a pastora Maria Lima ficou impressionada comigo, né? Nossa, eu quero que ele pregue mais aqui e tal. E curiosamente foi nessa igreja que eu conheci a minha esposa, com quem eu estou casado hoje. E ela começou a me trazer do Rio Grande do Norte para pregar na igreja dela. Me trazia, eu voltava. Às vezes eu vinha no sábado, pregava aqui no domingo, na segunda-feira eu estava em João Câmara. Os caras, tu estava onde? Eu falei, estava em Brasília. Mentiroso, porque naquela época isso era uma coisa muito nova. Sim, bem... Você sair lá do Rio Grande do Norte, vir aqui em Brasília, pregar e depois voltar, você está mentindo, entendeu? E se eu falasse para eles que teve viagens que eu vim de primeira classe, que ela chegou a pagar, teve uma viagem que eu não sei se ela pagou, sei que eu vim de primeira classe. Ixi. Eu vim de primeira classe. Rapaz, isso... Aí ela gostou muito de mim e fez uma proposta para me vir para Brasília, para pregar na igreja dela. E aí eu conversei com ela, falei do meu ministério, da minha chamada. Nisso eu já estava paquerando com essa moça, cá, né? sim, com quem eu estou casado. Então a minha vinda para Brasília deu-se mais ou menos dessa forma, trazido por ela. Fiquei lá 1 ano e pouco, depois fui para a igreja, que eu estou lá até hoje. Aí, com 1 ano e pouco que eu estava lá, a minha agenda começou a ficar muito... a demanda da minha agenda começou a aumentar muito, tanto aqui em Brasília quanto para fora, né? Aí começou outros estados e tal, aí não deu para mim ficar mais lá, foi quando eu fui para a Assembleia de Deus. Na verdade, eu nunca cheguei a sair da Assembleia de Deus, né? Eu pregava lá, né? E eles me acolheram muito, foram pessoas que me abençoaram muito aqui em Brasília. Então, a minha chegada ao Brasil deu-se mais ou menos dessa forma. Top. Deus faz planos, que é bom que você está no centro do Brasil para ir para lugares mais perto. Não teria um lugar melhor. Na verdade, não tem um lugar melhor do que Brasília. Brasília é ponte aérea para tudo. Para tudo aqui. O nosso aeroporto é um dos maiores do Brasil. Nossa, sair daqui para Curitiba, para o sul, para o norte é mais perto. Né? Eu ganho, sabe como? Por exemplo, na época que tá muita viagem, né? Às vezes eu saía de um lugar eu saía de um estado para ir para outro, mas eu tinha que passar em Brasília, no intervalo de 2, 3 horas numa escala. Como eu moro do lado do aeroporto, minha mulher ia lá, tomava um café comigo, com os meus filhos, então me beneficiava. Às vezes dava até para eu vir em casa almoçar e voltar para o aeroporto. Então eu ganhei muito com isso, né? Brasília é muito bom. Deus planeja tudo. Pastor, queria saber do senhor o seguinte, como é que é o seu devocional? Porque o senhor tem muita agenda, muitos compromissos aí. Como é que o senhor tira esse período da vida para... Como eu lhe falei, o meu devocional, todos os dias eu tenho o meu devocional, né? Meu período de estudo bíblico e de oração. Esse é o meu devocional diário, todos os dias. Mas eu tenho também o meu devocional com a família, com a minha esposa, os meus filhos. A gente sempre tem o nosso período lá de oração com a família, estudo bíblico. A gente separa um livro da Bíblia para nós fazermos o que chamamos de estudo indutivo, né? Com a família. A gente lê um texto, durante a pandemia nós lemos o Salmo inteiro, né? Estudamos o Salmo inteiro, depois estudamos Provérbios e tal, e a gente tira aquele período, lê, eu fico encarregado de explicar o Salmo, né? Sim, né? Explicar o Salmo para eles lá, e isso foi muito bom porque tivemos um ganho muito grande. A minha filha, por exemplo, ela cresceu muito nesse período. Ontem mesmo ela estava pregando aqui na igreja de Deus, já pregou na ADVEC, e assim, eu sou um pai... Todo pai é um pai babão, né? Não tem como. Você só vai entender isso quando você se torna pai. Mas eu sou um cara muito crítico também. Ontem eu não fui assistir-la pregar, mas eu fiquei em casa. Não fui para ela ficar bem à vontade. Sim, que usando um linguajar bem aberto, era uma parada muito de adolescentes. Eu falei, não, vai lá, vou ficar. Eu fiquei assistindo em casa, vendo ela pregar. E eu sou muito crítico. E por eu ser muito crítico, a gente acaba cobrando muito, né? Mas eu não posso cobrar. Por exemplo, essa foi a segunda agenda dela, né? Ela pregou a primeira na ADVEC, foi muito bom. Desempenho, assim, princípio, meio e fim. O meu estilo de pregar é estilo expositivo. E ela está entrando pelo mesmo caminho, ela se identifica muito com isso. Por exemplo, ela pega um texto da Bíblia e ela começa a enxergar ali pilares, pontos, passos, ela subdivide aquele texto ali, sendo fiel ao texto. Então, eu percebo que ela abraçou, ela falou, papai, eu quero essa linha expositiva, né? Estava vendo ela pregando ontem, ela citou frases de Martinho Lutero, aí quando eu cheguei em casa, minha esposa falou, foi você que falou isso para ela? Eu falei, não foi não, isso aí foi dela mesma, ela que buscou. Ela pregou da outra vez sobre ansiedade,
E ela citando Augusto Cury, pessoas que são da área. Aí a minha mulher perguntou, foi você que passou isso para ela? Eu falei, não, eu dei as dicas, o caminho do texto, como achar, mas ela que foi buscar. Então ela agora mesmo, ela gosta muito do Hernandes também, né? Uhum. Fazer aqui um merchanzinho do Hernandes aqui. E ela chegou para mim, leu o Hernandes, Daniel, todinho, Neemias, todinho. Então ela está num caminho. Então foi muito bom essa questão do devocional entre família, entendeu? Que fortaleceu muito isso aí, né? Sim. Na vida dela. Isso pra gente é um ganho, né? Um valor inestimável. O devocional que a gente estava conversando aqui é que ele tira amanhã. Ele leva a filha para a escola e fica amanhã todinha até todos os dias. No dia que eu não faço isso, para mim me falta alguma coisa. Fica aquele buraco, aquele vazio, né? Com certeza. E como é que concilia isso com as agendas? Como é que o senhor faz? Aí, onde é que o senhor está, o senhor para? Onde eu estou, eu paro para ler. Salvo quando eu estou no aeroporto, mas eu estou lendo. Mas eu confesso que tem momentos no aeroporto que você não consegue. Você está tão exausto, cansado. Eu já perdi voo na sala de embarque. É frustrante, é desesperador. Você na sala de embarque, a fila lá, você sentar aqui, você dormir, e quando você acordar, não ter mais ninguém no portão de embarque, você chega lá, não, quem é o senhor? Adriano, não, mas nós chamamos o senhor aqui. Não, mas porque você não estava me vendo lá, o cara, como é que eu vou saber que o senhor é Adriano, né? Não tem como. Caramba. Isso é ruim, principalmente quando você está voltando para casa. Porque no ministério tem assim, é muito bom você ter, eu gosto muito de dizer isso, é muito bom você ter para onde ir, mas é maravilhoso você ter para onde voltar. E o melhor tempo é quando você está voltando. E quando você está voltando para casa, depois de uma agenda, num lugar distante, e você saber que perdeu o voo, meu amigo, é estressante. Aquilo ali é complicadíssimo. Um dia desse eu estava tão em São Paulo, encontrei até um amigo que é mora aqui, do Maranhão, mora aqui, muito conhecido aqui, o Neto Andrade. Ficamos batendo papo lá. E eu sempre deixo, ou eu embarco na frente por causa os privilégios de tanto você viajar, você vai tendo uns privilégiozinhos aí nas empresas aí que você sabe, né? Uhum. Mas eu gosto sempre de deixar, encontrei ele aí e ficamos batendo papo. Uhum. Quando eu chego no balcão, que eu procuro minha identidade, cadê minha identidade, o documento? Rapaz, e o desespero bateu, Carol, já vai fechar o portão do avião, e eu, meu Deus do céu, eu vou ficar aqui, ó, só tem voo agora à noite. Eu falei, não, eu quero ir embora. E o Neto, não, vamos resolver isso aí. Eu falei, liguei, eu estava no interior de São Paulo, eu falei, eu deixei, caiu, botei no bolso do paletó, caiu lá no hotel, e entra aquele desespero todo. Eu falei, meu Deus, Carol, infelizmente só vai ter que resolver isso aí, o portão já vai fechar. Eu com o celular aqui na mão, falei, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Peguei o celular e quando eu botei, estava a identidade aqui. Não. Eu peguei a identidade, coloquei aqui dentro. Aqui. Que alívio, hein? Quando eu olhei, está aqui minha identidade, está aqui meu documento. O cara não dá mais tempo, eu digo, está aqui minha identidade, peguei eu só ando com a mala, né, num despacho. Mesmo, né? E o cara tá fechando, digo, fecha não, saí correndo no corredor ali, meu nome daquele negócio lá? Aquela... Isso, tipo aquele... Quando eu cheguei, volante reto, né? Eu falei, não fecha não que eu tô chegando. Quem é o senhor? Digo, uma pessoa, já ligue lá. Eu entrei no avião, só eu, os caras devem estar olhando. Esse cara deve ser um cara muito importante. Eu todo suado, morrendo de cansado. Graças a Deus, a identidade estava aqui. Ó. Então, são essas coisinhas aí que acontecem os imprevistos, né? Por trás dos bastidores, né? Só pra gente encerrar esse ponto aqui, no devocional o senhor falou que passa esse momento lendo e orando. O senhor lê um livro, lê um versículo da Bíblia, pega um livro da Bíblia, pega um livro de fora, como é que o senhor... Eu tenho um problema muito sério. Eu tenho época que eu leio 7 livros de uma vez. Uhum. Eu estou lendo agora, eu estou terminando o Guia de Wilmington, eu estou lendo Amando a Deus no Mundo, do Heber Campos Júnior, o filho do Heber Carlos Campos. Eu estou lendo a Bíblia do Hernandes todinha, né, nesse período que eu acabei de ler Salmos agora. Eu estou lendo um livro do Ciro Zibordi, que é o Príncipe dos Itinerantes. Eu estou lendo o Cristo Genérico do Eugene Peterson. Então já foram quantos aí? 5 ou 6. 6 livros, né? Já 6 livros. Eu terminei de ler um agora só sobre ilustração, mas esse era ilustração mesmo, tá? Não era da abelhinha, não. Então, o que é que acontece? Como eu estabeleço uma meta de ler de 80 a 100 páginas por dia, aí eu leio 15 de uma, 20 de outra, 10 de outra ali. Entendi. E no intervalo de um por outro ali é o meu período de oração, de conversa. Eu sempre, antes de ler, eu sempre tenho esse momento com Deus, porque eu não quero... Eu aprendi uma coisa, eu busco uma coisa, eu não quero ler a Bíblia para me pregar. Eu quero ler a Bíblia para me aprender e para me viver, para me aplicar. Porque a partir do momento que eu ler a Bíblia, estudar a Bíblia só para pregar,
eu acho que está faltando alguma coisa. E a Bíblia deve ser para a minha vida. Regra de conduta e fé. Então é esse princípio que eu aplico no meu devocional diário. Amém. Pastor, eu queria te agradecer por ter vindo. Muito obrigado por esse momento aqui. Acho que foi bastante gratificante para nós que estamos aqui ouvindo e para o pessoal que vai ouvir esse vídeo quando sair. Amém. Eu espero ter contribuído de alguma forma aí para quem está começando, para quem tem essa chama, para quem tem esse chamado aí para pregar e, enfim, para a vida cristã. E parabenizá-lo aí, Elton, por esse bonito trabalho que seja um sucesso, que alcance muitas vidas aí, que esse tempo que vocês estão tirando possa ser um tempo de muito aprendizado, de compartilhamento de experiências de vida e que essas vidas aí sejam alcançadas. Obrigado. Obrigado, pastor. Pessoal, e não se esqueçam, você pode ter sempre mais de Jesus.